Boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Demorei um pouco para ligar a live porque, ó, já são quase 3h30. Mas chuva de pedra, vento e como se diz, nunca imaginei ver tanta pedra na minha vida. Só que eu tenho que fazer a obra, eu não posso parar. Porque 2 dias sem gravar, eu sei que o Senhor tem muito para falar e para entregar. E eu, nesse momento, eu preciso realmente falar com todos, né? Que em mim foi, o Senhor depositou, né? A confiança dele de passar uma mensagem verdadeira. Que o Senhor venha me diminuir e ele venha crescer ele e diminuir eu, porque eu sou o quê? Eu apenas um vaso, gente, desculpa, eu tô mexendo porque eu tô nervosa. Que o Espírito Santo de Deus venha, sabe, me trazer calmaria, porque eu estou muito nervosa, na verdade, porque eu falo, quando você vê isso em outros lugares, você já fica apavorado. Aí você vê na frente do teu olho, todos os lados. Mas o que eu tenho que dizer para vocês? É a hora, meu povo, de vocês colocar a vida de vocês na presença do Senhor. Que mesmo você estando na presença do Senhor, o vendaval que eu vi vindo aqui ao redor, porque aqui é onde eu moro é mais descampado, por causa das construções, e tem outro terreno do outro lado que ainda não tem construção. Eu achei estranho foi o comportamento do meu gato, porque o meu gato, ele começou a miar muito, muito, e eu achei estranho, mas de repente, quando veio o temporal, eu nem sei onde ele tá, que ele se escondeu. Então, os animais sentem, e nós, eles sentem, eles ficam com medo, eles procuram algum lugarzinho. Nós também devemos ser assim. Que nessas horas nós devemos buscar no Senhor. Que o Senhor venha colocar a proteção dele sobre nós. Porque isso é apenas para mostrar o tamanho do poder dele. E eu quero dizer algo que eu teria Arabaxuia mãe, mas como se diz, eu tenho que deixar o Espírito, né, falar, porque eu não tenho nada para entregar mais pelo Espírito, provavelmente. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus e do teu santo e poderoso Espírito, Pai amado, querido e precioso, nesse momento, Pai querido, eu venho te dar graça. Obrigada, Senhor, por ter nos guardado, por ter nos protegido e por nos ter dado grande livramento. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha tomar o seu lugar. Pai, repreenda todas as forças contrárias, todo o mal que estiver ao derredor nosso, que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha, Pai, trazer para nós a palavra que venha edificar-nos, fazer com que nós possa voltar tanto nossos ouvidos como nosso coração ao Senhor, para que o Senhor venha ser o nosso grande governante, que o Senhor possa conduzir todos nós, Senhor, porque só o Senhor pode nos guardar nos momentos das calamidades e principalmente da ira do Senhor. Livra-nos, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, livra-nos, Senhor, dessa ira, porque é muito grande. E eu sei que eu temo ao Senhor, mas que eu venha sempre estar andando no teu caminho reto, no teu caminho, Pai, que é perfeito. Senhor, diminua-me e cresça o Senhor. Cresça o Senhor e diminua eu. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém, amém, Senhor Jesus. O Senhor me deu um sonho, era para ontem, só que não teve como eu gravar. Esse sonho vai falar com todos, porque o Senhor colocou eu dentro de um cenário
Que toda a iniquidade que está sobre a terra, tudo que está acontecendo. Olha, eu vou contar o sonho para que vocês compreendam, né? O sonho era uma festa de aniversário que estava sendo organizada, surpresa, né? Para quem na minha casa. Só que não era minha casa. Era tipo um chácara, sabe? Era um lugar totalmente diferente, porque mostrava que era um local que, sabe, aquelas chácaras que você aluga, e os pessoal vinha chegando com aqueles cole, acho que é cole mesmo que fala, que ele carrega com cerveja e com mais refrigerante, água, acho que é isso mesmo que fala. Que tá tudo tão moderno e eu ainda continuo no século passado. E nesse sonho, ali tinha vários tipos de pessoas. Tinha o pessoal que chegou, né, com aquelas, eu vou falar uma caixa de isopor, né, penduradinha ali na mão, e tipo, dançando hoje vai ser fervo. Esse foi a palavra usada por uma dessas pessoas. Outra, era pessoas que não podia me ver na frente, que estava, mas ficou por um pouco tempo. Depois, tinha vários tipos de pessoas no mesmo local, que é representando o mundo, né? As festas, os churrascos, as bebedeiras, que eu posso dizer, estava tudo estava todos reunidos ali para festejar, sabe? Uma festa e uma conferência, como que fala? Não me vem a palavra agora, por causa de eu estar nervosa. O corpo eu tô muito tensa. E estavam todos reunidos ali para comemorar aquele aniversário, mas tinha vários tipos de pessoas. Tinham pessoas que eram uma inimiga das outras. Tinha pessoas como se diz, vários, sabe quando você tá num lugar que vai todas as pessoas, ali tinha, como que eu posso colocar sem ofender ninguém, mas a verdade tem que ser dita, porque nós não podemos ofender alguém, mas eu tenho que entregar, eu não posso guardar para mim o que o Senhor entrega. Várias pessoas de famílias, povo, pessoas que vivem em pagode, entenderam? Festas, ali não tá nem aí com o mundo, não tá nem aí o que tá acontecendo no mundo, pessoas de vários tipos de, como se diz, héteros e pessoas que eram homossexuais. Nesse sonho tinha isso. Tinha pessoas que tinham um relacionamento com o mesmo sexo. Eu vou dizer exatamente o sonho, porque é complicado dizer. O que o Senhor manda eu falar é o que está na Bíblia. Não é o eu que escolho. O sonho até parecia algo. Ali eu tinha inimigo, ali tinha ambos os sexos, várias variedades, várias pessoas. E o que mais me chamou a atenção, que eu era a única que não sabia dessa festa. E eu falei que não podia fazer essas festas. Essas festas não pode fazer festa de aniversário. E eu tava brigando, assim, não brigando, eu tava numa pequena, não tinha discussão, porque eu tava no meio de pessoas, então eu não queria me escandalizar. Só que eu disse que não podia fazer festa, e essa pessoa não deu bola, e foi para uma outra parte, que essa parte eu não vi. Eu só vi no fundo um cômodo, né, que tinha uma janela, que aí a pessoa era um lugar, tipo, sítio mesmo, uma chácara, que entra no fundo e vai, que deve, no mínimo, daria acesso aonde eles assariam as carnes, faria as comidas. Porque essas pessoas, elas entravam e elas iam para aquela parte. Em outra parte, tinha uns local que o pessoal estava sentado num gramado, né? Eles estavam ali curtindo, de boa. Só que eu falava, isso não poderia estar acontecendo. E de repente, o meu celular desapareceu.
O meu celular desapareceu e eu estava procurando. E eu via todos os celulares com a mesma capinha igual a minha, mas não era o meu. E eu falava, como que eu vou fazer as minhas lives? Eu tenho que fazer. E eu fui procurando. E aquelas pessoas, tinha umas que era cozinheira nesse lugar. Eu não sei, nunca vi, são pessoas que estavam trabalhando ali. E quando cada parte que eu passava, tinha um cômodo que estava todos ali sentados, tudo em comemoração, outros trabalhando, preparando os alimentos, e outros sentados, bebendo, estava todo mundo junto. E eu procurando o meu celular. Quando eu cheguei numa parte, sabe aquelas rodas d'água antiga que tem, é muito raro ver hoje, né? Mas era uma roda d'água, só que a roda d'água, ela não estava para cá. Ela dava dentro daqueles tanques bem grande, antigo, ela estava ao contrário. Então você não via a roda d'água, você via girando e saindo muita água. Eu falei, nossa, quanta água! E eu procurando meu celular. Eu queria meu celular. Quando eu olho, que eu passo do lado, eu ainda perguntei para essas moças que estavam cuidando. Eu falei, nossa, que água imunda! Ela falou assim, elas falaram assim, isso é tudo toda a sujeira que sobrou. Tudo isso é o alimento que alimentaram essas duas moças, falando, dali estava saindo, me perdoe, era vômito, macarrão, sabe aquele vômito? Era muito vômito, saía vômito demais, pedaço de coisas no meio daquilo ali, mas eu via pedaços de macarrão, pedaços tipo de verdura, coisas que eu não sei. E elas pegavam e diziam assim, olha, isso daí é tudo que comeram. E eu não achei o meu celular, porque o meu celular tinha sido roubado. Então, quer dizer, tinha ladrão também. Tinha tudo. Nesse local, tinha tudo. Tinha pessoas que querem vingança, que querem matar, tinha todos os tipos. E o que significa essa roda de vômito? O que a palavra do Senhor diz? Que o pecado, as iniquidades, as corrupções, as lascívias, as fornicação, as bebedice, a homossexualidade, causa vômito no Senhor. Arabassuianai. É forte, mas eu tenho que dizer. Eu usei a lascívia, porque a lascívia, fornicação, corrupção, concupiscência, imoralidade, sexualidade, está, bem dizer, tudo é o pecado que está no mundo. O Senhor me usou na live aqui, o Senhor me deu, eu tive 3 visão há meses atrás, eu não lembro o dia, não lembro porque o Senhor vai me dando visão, e eu na live foi uma vez só que eu já tinha tido, como eu não falei, o Espírito Santo abriu a minha boca aqui. Eu tinha sonhado que eu via muitos corpos e eu chorava, tipo, na hora que eu tava tendo visão. Todos empacotados com aqueles plásticos assim, jogados em cima. E o Senhor disse, e eu vi Rio de Janeiro, eu vi o Cristo Redentor. E vi um cara que depois eu cheguei a ver, na primeira visão que o Senhor me mostrou, esse cara estava sendo procurado, ou a polícia tinha prendido, eu não lembro direito. Eu ainda falei para minhas filhas, é o cara que o Senhor me mostrou na visão, que era um cara magro, moreno, que estava com aquelas correntes e tudo, e um baita de um cordão. Ele tinha um negócio bem grande aqui, dourado. E depois passou, eu tive essa visão. Passou um tempo, eu estava de novo, o Senhor me deu novamente visão e eu via muitos corpos. Quando eu via alguma coisa no Rio de Janeiro. Aí foi o dia que o Senhor mostrou que a mão dele estaria pesando sobre a terra
e que ia morrer muitas pessoas. Eu não sei se alguém assistiu, porque o Facebook não guarda as minhas lives, mas ficou, o Senhor me entregou essa palavra. O que eu quero dizer? Eu não quero me aparecer através dessas lives, é o Senhor que está querendo avisar seus filhos e suas filhas, porque às vezes eu tento colocar para vocês de um jeito que não vai ferir ninguém, porque a intuição e a intenção do Senhor não é ferir, sabe? Vocês, não, o Senhor apenas quer que vocês se arrependam. O arrependimento para quê? Para que vocês venham receber o perdão do Senhor e venham ter uma nova vida e vocês sejam uma nova criatura, porque se ele vai, que é como uma ânsia de vômito, que tudo que come vai voltar, vai sair, assim será a ira do Senhor sobre toda a terra. O Senhor não vai poupar, como ele disse numa das palavras que ele me entregou esses dias para trás, que ele vai ser o justo e os ímpios. Somos todos sendo julgados. Porque não tem como separar o ímpio e o justo. De alguma maneira, o justo, ele tenta ser justo, mas em alguma brecha tem corrupção. Porque nós não somos perfeitos, gente. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. E nós devemos nos consertar todos os dias, para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida. O Senhor quer que nós nos arrependemos de tudo que é abominável a Ele. Porque isso é abominável. É que ninguém conhece o pecado. Ninguém entende o que é o pecado. O pecado é abominação para o Senhor. Mas Ele ama o pecador. Mas o pecado não. O Senhor, Ele deu a vida dele naquela cruz, para que nós viesse olhar para Ele e dizer: Senhor, era para mim estar aí, não o Senhor. Porque o Senhor nunca pecou. Eu tenho um monte de corrupção minha, vários pecados, quantos erros cometidos. Tudo isso, o que o Senhor quis dizer? Eu te perdoo, eu vos perdoo. Mas você também tem que se perdoar, só que você não pode continuar pecando, errando. Que é isso que nós não podemos. Só que a nossa vida, ela é girada, assim, tem um giro em todos, né, nas nossas vidas. Em cada um do ser humano tem um giro, que eu vou falar isso. O que significa? Nós vivemos num mundo que existe um ataque maligno para dissipar as almas. Então, você nunca vai chegar a ser perfeito, porque perfeito só Jesus Cristo. Nós vamos falhar. Por isso que todo dia nós devemos pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão ao Senhor é para que Ele perdoa os nossos pecados, Ele perdoa as nossas iniquidades, e pedir a Ele para fortalecer cada um de nós, para que nós não venha pecar novamente. Porque o pecado, ele está na nossa carne. Nós fomos concebidos em pecado e gerados no pecado. Porque desde que o mundo foi surgindo, mesmo depois do dilúvio, não acabou o pecado. Quando o Senhor, depois do dilúvio, ele tentou novamente, não deu certo. Ele tentou novamente, não deu certo. Ele deixou o exemplo de Sodoma e Gomorra. O pecado que aquela cidade carregava eram os mesmos de hoje. Só que ali eles estavam pior, porque eles não estavam mais respeitando ninguém. Eles não tinham respeito. Porque quando os anjos vão salvar a família de Ló, eles tentam abusar dos próprios anjos. Eles queriam, bem dizer, né, abusar dos anjos do Senhor. Claro que eles não iam, né? Como que eles iam tocar no anjo do Senhor? Como não tocaram, ficaram cegos e não enxergaram aonde que os anjos tirou a Ló e a família dele. Só que nós, às vezes, somos que nem a mulher de Ló. A nossa vida
é querer ficar olhando para trás. É querer, em vez de nós andar para frente, nós olhamos para trás. Por quê? Porque nós vivemos lembrando do passado, que às vezes nós achamos que poderia ser muito feliz. Se nós tivéssemos que ser feliz lá, nós teria sido. Só que nossa vida continua, permanece, porque o Senhor tenta todos os dias fazer com que nós se arrependa do nosso pecado. Porque nós devemos entender isso. Arrependa-se dos vossos pecados. Não podemos jogar, como se diz, amaldiçoar um ou outro, porque quem somos nós, né? Quem sou eu para amaldiçoar uma pessoa? Quem sou eu para julgar uma pessoa? Porque do mesmo jeito que o meu dedinho aponta, ele volta para mim 10. Todos nós falhamos. Se nós não falhamos de uma maneira, nós falhamos de outra. Só que vai chegar o dia do juízo. E o Senhor vai julgar. E como vai estar nós nesse momento? Como nós vamos estar na presença do Senhor? Cometendo os mesmos pecados? Cometendo as mesmas sanidades? Andando morno? Porque muitas das vezes a caminhada com Cristo é cansativa demais. É muito cansativo. Cada dia se torna mais cansativo. Quanto mais você anda na presença, quanto mais você se aproxima, a adversidade é maior, a perseguição é maior. Por quê? Porque o diabo, ele não quer perder as almas dele. E uma pessoa que fala a verdade do evangelho, que entrega o que o Senhor manda, fazendo, sabe, o possível para ser digna, para estar fazendo isso, o inimigo não se agrada. É como se todos os dias você tentar tirar uma alma do inferno. Na tua pequenez, na tua pouca força, você não consegue ver as batalhas, porque quando nós olhamos para todos os guerreiros das batalhas, eles estavam com soldados. Gedeão, olha, eu não consigo falar, tá, gente, essa palavra, Gedeão, pronto, saiu. Ele conseguiu os 300. Débora ajuntou mais um tanto, mas quem venceu a batalha foi o Senhor. Moisés venceu batalhas com o Senhor. Josué venceu batalhas com o Senhor, porque Jericó, como que ia derrubar uma muralha daquela? A minha luta é com o Senhor junto, porque eu não daria conta. Eu não suportaria, porque vocês não sabem o que é ser uma pessoa que conhece a verdade, que anda no meio de toda a legalidade do mundo. É como se você estivesse no meio. Alguém já teve labirintite? Acho que a maioria, né? Depende do lugar que você passa, que tenha vício, você sente, você fica zonzão, cabeça roda. Se tem pessoas com depressão, você sente aquela, sabe, aquele peso. Aonde tem luto, que pessoas partiram, é como se o teu coração assim tivesse partido aberto assim, ó. Então você sente tudo que o outro sente. Andar nas ruas para mim não é bom. Porque cada casa que eu passo na frente, eu sinto. E ali era Basúria Lamanai. Tem as idolatrias. Tem tudo. Ali você vai sentindo cada coisa, sabe? Você vai sentindo.
E você olha para você e fala assim, eu tenho meus problemas. Eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho várias, sabe? Às vezes alguém olha e fala, você tem uma vida maravilhosa, com essa sabedoria. Nem quem tem todo sábio consegue resolver seus próprios problemas. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para o Senhor, não é mais você, é Ele. Você não pode mais andar como você andava antes. Você não pode chutar o balde, virar as costas e sair. Porque como diz aquela palavra, a palavra do Senhor, que é um dos salmos, mas eu não lembro qual que aonde você for, eu estarei. Se eu não me engano, acho que é o 139. Se eu não me engano, eu acho que é o Salmo 139, que tem alguns versículo que fala que o Senhor esteve desde a nossa gestação, quando gerou, né, quando fomos gerados, quando foi a construção dos nossos ossos, em todos os momentos, e Ele está em nós. E não tem como nós fugir da presença do Senhor. E isso não é o que eu quero. Só que eu preciso entregar para vocês o que o Senhor me dá de graça. Ele tem me dado para me entregar. Aquele que recebe, amém. Aquele que crê, amém. Quando eu vi o noticiário dessa semana, eu ia postar. Eu tirei um print dos corpos para mostrar exatamente como foi a minha visão, mas eu não tive coragem de postar. Sabe por quê? É doloroso demais. Você vê uma visão sendo concluída e levou meses para acontecer. Não foi rápido. E eu até pensava, Senhor, o que será que vai acontecer no Rio? E orava, pedindo para o Senhor e pedindo para o Senhor, sabe? Porque melhor é a gente obedecer, né? A obediência é melhor para o Senhor do que nós pagarmos o preço. Porque o preço que nós pagamos é muito alto. E quantas pessoas não entendem isso? Quantas pessoas não compreendem que às vezes ela está passando por uma luta? É o preço. É o preço do pecado. É o preço dos erros. Porque por mais que seja que o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoar Ele perdoa. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Só que ninguém vai ficar sem pagar o preço que tem que pagar, não. Se nós queremos, né, a salvação eterna, vai ser aqui que nós vamos ser tratados. Vai ser aqui que nós vamos começar, né, vamos se dizer, começar a ser a nova criatura. Porque como que nós vamos chegar? Ai, Jesus, voltou, né? Nós vamos agora para o novo céu, para a nova terra. E a gente vai levar tudo? Essa bagagem? Essa bagagem que Satanás coloca nas nossas costas todos os dias? Aqui eu estou falando com pessoas que, como eu, são pessoas que sofrem, pessoas que passam e já passaram por muitas lutas. Se você está aqui, glória a Deus, que você sobreviveu, que você chegou, não sei quanto a sua idade, que você está vivendo. Eu achei que a minha vida terminaria aos 28 anos, mas olha aqui eu estou com 5,2, pedindo ao Senhor, cada dia, hoje, que eu possa permanecer na presença dEle pela eternidade. Porque antes eu conhecia a morte. Sabe quem era eu antes? Todos os velórios, eu não perdia um. Eu gostava de velar os mortos. Eu gostava de fazer café em velório. Foi aonde que eu aprendi a fazer café, foi em velório. Aonde tinha um velório, lá estava eu. Por quê? Morto só anda com gente morta.
Quando você vive, que você é uma nova criatura e você tem que lutar para permanecer nesse posicionamento, porque a luta e adversidades são, cada etapa vai crescendo mais, você vê que você não quer que ninguém morra. Você não quer estar no velório de ninguém. Você não quer que ninguém desça a sepultura. Quando você conhece que a vida, que Jesus veio nos dar vida e abundância, não foi só para mim. Não foi só para aqueles que aceitaram Ele como único Senhor e Salvador, mas tem muitos ainda que podem aceitar. Porque não é na morte que nós vamos resolver, Arabassuia Manai, as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Não. A morte não resolve. Nós devemos resolver as nossas advertências e adversidades todos os dias, aqui. Pedindo perdão, perdoando. Só que perdoar é um dever de todos nós, mas permanecer junto, não. Amar, sim. Amar, sim. Esperando que o Senhor visita e transforme vidas. Nós devemos saber que o amor e o perdão têm que andar junto. Nós não podemos ser orgulhosos, não, e muito menos egoístas. Nós precisamos ser pessoas que tenham um pensamento de Cristo e tenha o amor e o perdão de Cristo dentro do coração, para poder vencer batalhas, porque é só no amor, na compreensão. Todos os dias, hoje cada um que está dentro de uma casa sabe que a adversidade tomou conta. Às vezes é uma briga com os filhos, às vezes é com o marido, às vezes o marido com a esposa, às vezes é uma advertência entre mãe, né? Entre filho e mãe, pai e filho. E o que eu posso dizer para vocês? A palavra do Senhor nos diz que nós iríamos passar por essa adversidade. Tem as sogras e as noras, né? Então, a palavra do Senhor, só não me pergunte aonde, que eu sou sincera em dizer. Eu não guardo, tá? Tô com a palavra aberta, mas deixa o Espírito Santo me direcionar. Tudo que o Senhor diz está acontecendo. A diversidade está dentro da nossa casa. Tem 5 pessoas numa casa. São 2 contra 3 e 3 contra 2. Sempre vai ser isso. E cada dia, e às vezes é um contra o outro, e o que nós devemos fazer? Às vezes nós perdemos a paciência e acabamos entrando em contenda. Isso está acontecendo em todas as casas, porque o inimigo está furioso para destruir as famílias, os filhos. Nós que já estamos numa idade mais, elevada, o que a palavra diz, né? Quanto mais velhos nós ficamos, mais sábios, porque nós temos mais paciência do que os jovens. Os jovens é estourado, os velhos não. Pode ver, pessoas mais velhas, às vezes elas nem falam muito, elas só observam. E elas estão certas, porque o sábio, ele fica de boca fechada. O tolo sempre tem que ficar discutindo, brigando, né? Sempre tentando de tudo quanto é maneira atingir a outra pessoa para poder tirar ela do limite. E é isso que está acontecendo em todos os lares. Quando eu falo nas minhas lives, vamos orar, pedir para o Senhor, vocês na oração que vocês fizerem, pede todos os dias para o Senhor guardar a tua casa, a tua família.
né? Você, tua casa e tua família, e pedir para o Senhor cobrir com o sangue dele. A diversidade está muito grande. E a bebedice? A bebedeira, quando fala bebedice, a bebedeira é a maior causa das adversidades dentro dos lares. Porque uma pessoa, eu conheci, já convivi com muitas pessoas embriagadas. Cheguei a ver pessoa que chegava, tinha um marido de uma patroa minha, ele chegava, ele era um coitado, trabalhava o dia inteiro, homem trabalhador. Ele nem conversava, aí ele já começava a beber, dali a pouco ele estava falando, dali a pouco ele estava falando bobeira, dali a pouco ele estava excomungando o mundo. Então, o que eu quero dizer através dessa live é o seguinte: às vezes, quando vocês acham que as pessoas que são cristãs querem advertir vocês na bebida, porque não quer que eu beba, desculpa, eu não, né? Nós não. O Senhor quer que vocês fechem as brechas para que o diabo não destrua a família de vocês. Porque através da bebida é uma brecha que vocês estão fora de controle. Nesse momento, vocês são uma presa fácil para o inimigo. Por isso que está acontecendo muitas mortes. Por isso que está acontecendo tantas mortes. E pode ver, estavam todos bebendo. Alguém estava dentro de casa dormindo? Não. Eles tinham bebido, as reportagens, eles tinham bebido o dia todo e tinha brigado o dia todo. O jovem foi para onde? Por um lugar, para uma danceteria. Acaba acontecendo uma briga, tá embriagado. Vai achar que é o dono da razão ou não, porque nesse momento, desculpa. Eu bebia tanto que eu sei muito bem. Às vezes, eu tinha vários tipos de personalidade quando eu estava bêbada. Tinha uma que eu começava a rir e eu não conseguia parar de rir. Outras vezes, eu estava mais centrada. Outras, eu estava indo tomar glicose, de tanto que eu tinha bebido. Se a bebida valesse a pena, eu teria resolvido todos os meus problemas, sabia? Porque a bebida, ela calma, desculpa, a bebida causa mais problema. Mais problema. Porque às vezes nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos enxergar. E vou dizer, por onde entra a bebida? Sabe tudo que entra nessa festa que eu contei no começo do sonho? Se chama destruidor. É a destruição. Ela destrói o lar, ela destrói... Porque a pessoa que tá com esse demônio, ela entra pela bebida. Ela vai se autodestruindo aos poucos. Vai chegando um tempo, já destruiu o casamento. Mais um tempo, já destruiu a casa. Mais um tempo, a pessoa está morando numa praça, como um andarilho. Ou será que o que eu tô falando tem alguma coisa nada a ver com o que a gente vê por aí? Ninguém suporta. Não tem, é uma destruição. A pessoa se autodestrói. A pessoa coloca a vida dela e da família dela em risco todos os dias. Perde tudo. Trabalha, constrói e depois abre a porta para o distribuidor levar tudo embora. Aí ele leva tudo.
Oh, meu Senhor, eu não gosto de falar essa palavra, mas eu vou ter que dizer. Sabe, a vida desgraçada, a minha vida tornou. Aí essa pessoa usa o nome desse demônio para poder jogar a culpa e amaldiçoar os outros. Só que é ele que carrega tudo isso. Porque a bebida é uma desgraça na vida de todos que bebem. E ninguém tem consciência. Juventude, jovem não sabe o que significa o álcool. Quando eu comecei na minha juventude a beber, era alegria. Quando cheguei numa certa idade, eu não conseguia ficar sem beber porque eu não era sociável. Eu não conseguia ficar em lugar que tinha muita gente. Eu não conseguia ter alegria. Eu não conseguia conversar, eu era tímida demais. Então o álcool sempre nos dá uma desculpa para que nós possamos beber e beber e beber. E outros não param. Vão para as drogas. Então, o que o álcool é? A abertura de uma vida de destruição. A não ser que muitas pessoas chegam um tempo na vida, enquanto ela mora sozinha, enquanto ela não tem outras pessoas, porque geralmente é muito difícil ficar com alguém, porque ninguém suporta. Sempre vai haver, aí encontra alguém que consegue, que, né, como se diz, se casa ali, né? Se casa ali no vício. Quando vê uma, começa a passar mal, dá algum problema, tem que parar de beber. Só que a outra continua. E ninguém é igual a ninguém. Mas a destruição já entrou dentro das casas. E é por isso que o Senhor está mandando dizer que a ira dele está muito grande. Através de tudo isso que eu estou dizendo, que poderia ser poucas palavras, mas é para que vocês entendam a ira de Deus, porque as pessoas preferem ficar sentada tomando uma bebida do que sentar numa cadeira ou na cama ou joelhar e falar com o Senhor. Porque em todo momento você precisa ter alguém para te dar suporte. Ah, eu fui no médico, desculpa. Os medicamentos só vai te viciar mais. A libertação só vem por Jesus. Só Jesus pode libertar uma pessoa. Só que para isso, a pessoa tem que dar o primeiro passo. Porque se eu não tivesse dado o primeiro passo, como foi que eu dei o primeiro passo? O dia que me disseram que eu não podia beber. O dia que eu não podia falar assim, olha, você não pode colocar nem vinho na boca. Beleza. E eu não queria dar vexame, eu não queria tomar glicose, eu não queria passar vergonha. Foi a partir daquele dia que eu comecei a parar, mas eu orava, né? Aí eu falava assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu preciso. E eu precisava, às vezes, dentro da minha inocência, beber para mim ter coragem. A partir do momento que eu descobri que a coragem não vem de mim, mas vem do Senhor, acabou. Acabou. Ninguém precisa de álcool. O álcool só mascara a dor. O álcool só destrói aos poucos o fígado, o baço e vai destruindo. De repente, de uma hora para outra, a pessoa está com algum problema sério no fígado, passa um tempo e ela foi embora. Por quê? Porque ela não quis aceitar Jesus. Ela não quis aceitar uma nova vida.
porque ela achou melhor que o álcool resolveria as necessidades, o estresse. Álcool não resolve. Toma um relaxante muscular que é melhor. O álcool não relaxa. O álcool destrói aos poucos. Poderia falar tudo isso de um jeito mais direto, mas o Senhor vai me fazendo ter lembrança, sabe? De pessoas que partiram, tudo por causa do álcool. Eu não sei com quem o Senhor fala, mas o Senhor está dizendo. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem uma nova vida para cada um que deixar o pecado, controle emocional. Porque às vezes, o que é? É uma maneira de você não conhecer a verdade. Porque enquanto eu estava no álcool, era uma zombadora de Deus. Eu era uma zombadora. Bem capaz que eu ia largar. Eu zombava demais do Senhor. Eu achava que o álcool, grande coisa, eu fiz da minha vida. Graças ao Senhor não fiquei com nenhum problema. Porque foi pelo Senhor, não por mim. Porque eu bebia também bebidas destiladas. Eu gostava de bebidas destiladas. Então, não era só cervejinha, não. E isso tudo poderia ter levado, em algum momento, a minha vida a óbito. Mas o Senhor queria que eu vivesse. Para mim dizer para aqueles que querem morrer, vocês têm vida. Jesus quer dar vida. Recebe vida. É vida que o Senhor quer dar para vocês. Não é morte. A morte, desculpa, a morte é para fracassados e covardes. Desculpa aí. Porque uma pessoa, ela aceita a morte quando ela desiste de tudo. A pessoa, ela aceita a morte quando ela acha, só de pensar, gente, não vamos pensar em morrer não, vamos pensar em viver. O que vai acontecer com os nossos corpos? A palavra do Senhor diz que Ele fará tudo novo, e eu creio. Se você pode crer comigo, receba aí, creia. Porque, imagina, você debaixo de um túmulo, os bichos comendo, você vai ser cremado, você vai ser queimado. Peraí, se eu quero fugir do inferno, eu vou pegar e me jogar dentro de um crematório? Não. E muito menos ser enterrada. A terra foi feita para as plantinhas. E vou dizer para vocês, ainda há vida. E vida em abundância. O que é incrível, quando você começa a ter esse discernimento, essa direção, você acredita, sabe? Você vê, a rosa que eu postei, gente, essa rosa, ela foi o que acendeu em mim hoje, a fé da vida eterna. Porque eu peguei ela seca, já tinha caído todas as pétalas, ela estava amarela, sabe, secando dentro do vasinho que estava, aquela garrafinha vermelha. Eram duas. A outra virou secou dentro da água e virou um cajado, que você podia chacoalhar, ela não desmanchava. O cajado durou 2 anos. Depois ele foi desmanchando, mas deu o tempo dele. Para minha fé ir crescendo, porque eu estava passando por uma adversidade muito grande.
E essa rosa, eu quebrei, eu peguei, eu não vou quebrar aqui, que é meu coisa de eu prender o cabelo. Eu quebrei, dobrei e joguei dentro do lixo. A hora que eu joguei dentro do lixo, eu escutei uma voz, plantar. Eu peguei e falei, eu tô ficando doida. Agora pirei de vez mesmo. Planta. Aí fui com a tampa no lixo. Planta. Falei, mas na onde tá saindo essa voz? Aí eu tampei. Que eu tampei, aí foi mais alto o som da voz. Planta! Aí eu abri o lixo, catei o galho, endireitei. O vaso, que é de alumínio, tá até hoje. Eu coloquei dentro. Só coloquei, fiz assim. Só disse assim, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, que é para mim plantar, foi o Senhor, é o Senhor que deu vida. Então, é o Senhor que vai dar vida a essa planta. E realmente, o Senhor deu vida para ela. E para mim provar que eu tive que descobrir, na época, floricultura, pela internet. Jamais você pegar um galho seco de rosa e você colocar... Tirei da água, não tinha brotado, tem que criar a raizinha ali. Ele não tinha, estava seco. E colocar dentro de um vaso e dar vida. Levei na floricultura e pesquisei, não tinha como. Então, todas as vezes que eu estava fraca, eu ia lá no pé de roseira e eu abraçava. Eu falava, Senhor, eu preciso do Senhor, porque eu não estou aguentando. E o Senhor deu vida para essa roseira. O Senhor deu a vida para ela. Então, fortalece-me a minha vida. Então, quer dizer, se o Senhor deu vida a um galho seco, que era para jogar no lixo, se o Senhor deu vida ao vale dos ossos secos, Ele não vai fazer a mesma coisa na tua vida? Ele vai dar tudo novo. Ele vai transformar uma vida totalmente restaurada, transformada. Por quê? Porque o Senhor quer que nós glorifiquemos o nome dEle e que nós venha a ver que Ele é o nosso Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Kadosh. Ele é Yeshua. Ele é o Jeová, Rafá, Jeová Jerê, Jeová Rabashu Yalamanai, Jeová Eroi. Ele é o Jeová Rabashu Yalamanai, Jeová Nissim. Jeová, Ele é o Jeová. É Ele que sara, Jeová Rafá, que sara, que liberta. O que nós vamos fazer dessa vida? Viver intensamente para a eternidade? Para quê? Só que nós vamos passar por lutas. E o que é essas lutas? Simplesmente para que nós venha nos fortalecer nas nossas fraquezas. Quando eu tô naqueles dias que parece que vai ser, como se diz, a noite está cinzenta, meus olhos cheios de lágrimas, e chora, chora, chora. Aí a palavra vem, a alegria vem no amanhecer. É isso aí. Se Ana não chorasse, Samuel não nascia. Quer dizer, e olha que como Ana chorou. E ainda para ajudar tinha Penina. Às vezes eu me vejo como Ana. Chorona. Quando eu tô chorando ali, aí eu começo a lembrar da passagem, né? Do momento que a Ana está ali chorando no tabernáculo. Ele estava tão velho,
aquele homem que já não dava mais ele já não tinha esperança e também já tinha perdido, desanimado de tudo. Só que uma palavra dele e o choro de Ana gerou Samuel. Então, quanto de nós vamos acreditar que o Senhor, Ele vai dar vida? Vida ao vale dos ossos, seco, em toda a área, em todas as áreas, porque o Senhor vai sustentar cada um daqueles que crê nele. Às vezes olhamos para tantas pessoas e vemos, elas acreditam em tantas coisas e menos no verdadeiro. Elas acham que precisa de alguém para interceder por elas. Elas precisam buscar porque elas não se sentem dignas de estar falando com o seu Criador. Só que aí é que tá, né? Tem Jesus para você falar, que é Ele que intercede. O Espírito Santo dentro de nós, pelos nossos gemidos, pelas nossas lágrimas, intercede ao Senhor, que intercede ao nosso Deus Pai, para que venha conceder para nós o milagre que nós tanto necessitamos. Olha, hoje eu estou falando de um jeito diferente, eu não estou conseguindo compreender de tanta mansidão que está dentro de mim. É tanta mansidão, por mais que eu sinta que muitas vidas não acreditam no que sai dos meus lábios, mas tudo que eu desejo a vocês é que vocês creem, para que vocês vivam. Não existe a morte mais na minha boca, mas existe vida. E vida para a eternidade. O Senhor me deu a palavra. Olha, o Senhor me deu a palavra, foi em Filipenses 3. Eu vou tentar ler até onde o Espírito Santo me conduzir. Filipenses 3:1. Resta, irmãos meus, que vós regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriemos em em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também, podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Aqui é Paulo falando. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então a palavra basicamente, em tudo que eu disse, representa essa palavra.
Porque tanto Paulo como todos nós, muitas vezes nós achamos que perdemos muitas coisas, mas tudo que nós largamos para trás, que às vezes para nós, por um curto momento, é perca, mas não é. Por Cristo tudo vale a pena, porque quando nós olhamos para Ele e vemos que Ele nos amou tanto, 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 que Ele perdoou os nossos pecados, os piores que nós já cometemos. Porque cada um sabe onde, né, errou. E às vezes é algo pequenininho e se acha grande, o maior pecado. E cada um carrega sua própria iniquidade e sabe aonde seu calo aperta, que é a sua dor, a tristeza, né? Quando você lembra, nossa, por que eu fiz aquilo? Só que isso fazia parte para que você reconhecesse que você era pecador. Reconheceu que era pecador? Segue em frente em Cristo Jesus. Porque quando você vai deixando o pecado para trás, você vai caminhando com Cristo. Então, só que nós temos a mania de olhar para trás e ficar remoendo os nossos erros. Os erros foi para o nosso crescimento. Porque se nós sabia que aquilo era errado, provavelmente se nós tinha esse conhecimento de saber e saber, né, que aquilo ali era um pecado, nós cometia porque nós então estava fazendo porque nós gostávamos. Mas quando você descobre que o pecado que nós cometia, nós não sabia e nunca ficamos sabendo que aquilo ali era errado, porque eu pelo menos sabia, eu coloquei tanto saber aí, né? Mas as palavras que vêm e eu vou falando. Então, quantas vezes nós cometemos tantos erros, se nós soubéssemos que aquilo ali, é isso que eu queria falar, soubéssemos que aquilo ali era errado, nós teria cometido? Provavelmente não. Nós não iria cometer nenhum pecado, porque nós sabia que aquilo ali era errado. Só que naquele tempo nós achávamos que era certo. Então, cometeu, ficou para trás, aprende com os erros e segue em frente, sem voltar para trás. Porque quando nós voltamos para trás, é porque nós não aprendemos. Nós continuamos errando no mesmo lugar. Eu não sei se deu para vocês entender alguma coisa, mas era isso que eu queria passar. Que essas lives minhas sirvam para que pessoas consigam, sabe, vencer os pecados. Para que a honra e glória do Senhor resplandeça dentro da sua casa, no meio da tua família, porque o Senhor vai te capacitando cada dia, a compreender que mesmo você começando a se tornar uma pessoa melhor, negando a si mesmo, né, fechando a porta para o pecado, você vai estar no meio dos pecadores. Só que você não pode julgar o pecado do outro, porque o pecado do outro, o Senhor, nós devemos orar para que o Senhor venha fazer com que essa pessoa seja liberta também. E se nós resolvemos seguir a Cristo, sempre vai ter um Jonas no barco, sempre vai ter um Golias, como esteve com Arabaçu e Amanai, com Davi, sempre vai ter uma fortaleza como Jericó, né? Para poder o Senhor derrubar as muralhas, os ferrolhos. Olha, tudo é aprendizado e fortalecimento. Mas não esqueça que quem escolhe viver ou morrer são vocês. Porque o Senhor veio para dar vida, vida e abundância. Amém? Até aqui o Senhor me conduziu. Vocês fiquem na bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Um abençoado final de semana para vocês. Que o Senhor guarde cada um de vocês debaixo das asas, como a menina do olho. Que vocês sejam guardados. Amém?
Fica na paz do Senhor. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo.